Eu não sei se é a vida que está passando muito rápido ou nós realmente estamos preocupados com o tempo, porque as pessoas estão comentando muito que será que dá tempo de fazer a minha transição? Será que dá tempo de realizar os meus sonhos? Hoje vamos conversar sobre qual a importância do propósito e do Ikigai no momento de transição, para a gente transformar cada vez a nossa vida com um propósito, com um sentido. Meu nome é Minoru Ueda e no vídeo de hoje vamos conversar e já iniciar essa relação entre transição, Ikigai, propósito de vida. Ikigai, razão de viver, o sentido da nossa vida. E para isso eu quero conversar com uma obra do Anselm Grun, Não Desperdice Sua Vida. Ela fez parte e agora faz parte das minhas reflexões por conta de um clube do livro que eu participo, e esse livro foi assim estudado de uma forma muito interessante, muito rica, olhando todos os viés. Anselm Grun é um monge beneditino e ele faz algumas reflexões aqui, já é de início, ele já faz uma provocação, porque o título é Garantir-se, é o seguinte, ele faz a pergunta assim: as preocupações excedem a coragem de ousar algo? Sim. Aqui no capítulo 1, agora vamos para a introdução. Na introdução, o primeiro parágrafo: nos últimos tempos encontro cada vez mais pessoas que deixam a vida passar, tentando se garantir para todos os lados. Elas ficam paradas, precisam ainda desse ou daquele curso antes de se levantarem e procurarem um emprego. Aos 40 anos ainda estão em algum tipo de formação e nunca chegaram a trabalhar direito. Bom, na experiência organizacional, na experiência, nos workshops, nos treinamentos, na experiência também trabalhando na área de recursos humanos, gestão de pessoas, aos anos atrás, e na experiência da mentoria, eu vejo muitas pessoas, quando recebem alguns feedbacks: olha, você precisa se aprimorar, ou a própria pessoa está num momento de autoconhecimento. Atenção, não é autojulgamento e nem autoavaliação, e sim no momento de autoconhecimento. Em muitas oportunidades, eles ou elas procuram se aprimorarem nos seus conhecimentos técnicos. E nada errado, o estofo intelectual, o estofo técnico é a chave, que abre a porta para as nossas atividades, para o nosso mundo organizacional, para a nossa carreira. Contudo, em alguns momentos da nossa vida, quando a gente vai galgando, vai trazendo cada vez mais as nossas responsabilidades e, acima de tudo, a oportunidade de influenciar pessoas, a grande lacuna, o grande gap, o desafio é, sim, as relações interpessoais, as competências comportamentais. E também um aspecto do processo do autoconhecimento, quando a gente traz a questão do Ikigai, a razão de viver, e as 4 relações, as 4 áreas do Ikigai: o que eu sou bom ou o que eu posso fazer bem feito, o que eu amo, o que eu tenho paixão, onde eu sou remunerado ou sou reconhecido, e o que contribui para a sociedade. Quando isso gera um processo de intenção, de estado de presença, é sim uma grande ferramenta, uma grande estratégia, eu ouso falar, uma grande filosofia, para que a gente possa, com certeza, ter essa conexão do que pode nos auxiliar nesse movimento da transição. Em vários vídeos do canal, eu tenho compartilhado muito o quanto isso impacta nos nossos relacionamentos, e o quanto o fato de impactar nos relacionamentos, o que isso tem a ver com quando eu tenho autoconsciência, autoconhecimento, por exemplo, dos meus pontos fortes. Em vários vídeos a gente vem reiterando esse processo. Inclusive, inscreva-se no nosso canal para acompanhar cada vez mais nesse compartilhar. Retornando a esse processo, a conversa aqui, eu quero agora focar principalmente naquela grande área do Ikigai, que são as nossas forças humanas, que são os nossos talentos, os nossos pontos fortes, as nossas virtudes. Quero fazer uma conversa com uma autora de um livro sensacional, que é a Fátima Doman.
ou Doma, né? Forças autênticas. As forças autênticas é um estudo da psicologia positiva, principalmente do Dr. Martin Seligman e Dr. Peterson, que realizou todo um estudo das forças humanas. Eles fizeram toda uma pesquisa, né, como arqueólogos, né, observando as grandes filosofias, as religiões, a história da humanidade e onde se concentravam as forças humanas. E a professora Fátima aqui, através dessa obra Forças Autênticas, é interessante que o subtítulo é Aumente sua felicidade, sua performance e seu sucesso, né? Então, eu já quero compartilhar. E o que isso tem a ver? Isso tem a ver o seguinte, em alguns momentos, lembra que eu falei lá alguns minutos atrás, quando e muita gente, até eu, né, quando eu recebia um feedback, ou quando não dava certo um projeto, ou uma atividade, ou até mesmo relacionamentos, eu falava, bom, agora eu preciso, principalmente da questão relacionamento profissional, ou nos meus desafios, agora eu vou procurar um conhecimento técnico para eu me aprimorar. E sim, como eu falei, o estofo, essa questão do conhecimento técnico, ela é muito importante. Agora, quando você vai ampliando, né, o seu grau de influência, é sim as questões comportamentais, a inteligência emocional. Por isso que a inteligência emocional, as competências emocionais desenvolvidas e trazidas, né, para o nosso dia a dia através do Dr. Daniel Goleman, autoconhecimento, autocontrole, automotivação, empatia e habilidades sociais, as 5 competências emocionais que estavam já na sua obra trabalhando com a inteligência emocional, que eu creio que foi a segunda ou terceira obra depois da inteligência emocional, que é a grande obra, aquele calhamaço que compartilha, né, todo o processo também da questão fisiológica, né, do cérebro e tudo isso. Tal. Mas vamos conversar com a professora Fátima, com essa obra aqui, Forças Humanas. Vamos pensar e vamos refletir quanto que isso, você observando seus pontos fortes, seus talentos, suas forças de caráter, né, suas forças humanas, o que isso impacta nesse momento de transição. E aqui até uma amiga até comentou que ela estava passando por alguns desafios, também conversando com seus filhos, né, que já estão numa idade já pós-universidade, já estão ingressando no mundo profissional, e às vezes a gente chega e fala, nossa, será que realmente eu me graduei, né, naquele curso? Ou será que é possível fazer uma transição, né? E ela inicia aqui o capítulo 1, silencia o crítico e descubra o coach. Eu sei que no mercado, né, na internet, se critica muito o coach, mas vamos lá, nós temos coach e aquilo que de repente se misturou, né, com outros aspectos que não são coach. O coach apoia o processo, o coach ele fortalece as forças para que a pessoa possa refletir, possa se conscientizar e ele mesmo criar ou ela mesmo criar suas estratégias. E aqui vamos observar que nós temos o crítico no nosso dia a dia, que de repente é aquela vozinha que fala, não vai dar certo, né? Não dá tempo de fazer a sua transição. E eu volto aqui, antes de iniciar aqui a reflexão, vamos fazer a conversa com as duas obras do Anselm Grun e da professora Fátima, onde o Anselm Grun até ele reitera aqui que sim, que existe tempo para você desenvolver, para você fazer a sua transição, para você experimentar as coisas que de repente você tem como oportunidade nessa sua jornada. Aqui ele comenta aqui, ó, é necessário que nós precisamos aprender a absorver algo que possa nos fluir. É o flow do Dr. Mihaly dizia, o flow, de você gerar fluidez nas suas tomadas de decisões, fluidez nas suas forças, nos seus pontos fortes. Mas vamos voltar aqui no capítulo 1, aqui da professora Fátima. Ela já, no próprio capítulo, ela tem um quadro onde ela observa se nós estamos com a mente crítica ou se a gente está numa mentalidade transformadora, né? Numa mentalidade de crescimento.
bem o que em outros vídeos a gente comenta sobre a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento da professora Carol Dweck no livro Mindset, um livro muito bom também. Bom, olha só. Vamos imaginar que a gente está no momento de transição, ou no momento de tomada de decisão, ou momentos de vida, né? Onde que você está no crítico, tá? Ou você está no seu potencial interno. Vamos chamar de você trabalhar o seu Ikigai aqui, tá? Então, crítico e trabalhar o seu Ikigai. Então, quando você está no crítico, você é orientado pelos problemas, tá? E quando você está no seu processo de Ikigai, observando lá o que meus pontos fortes, o que é minha paixão, o que eu amo, o que contribui para a humanidade, onde eu sou reconhecido, onde eu sou remunerado. Vamos lá, onde você está? Você está no mindset fixo ou no mindset de crescimento? Você foca mais na culpa e no julgamento, ou você foca na aprendizagem? Aqui eu gosto muito de fortalecer as perguntas que a gente faz no nosso dia a dia. Quando eu estou no processo de culpa ou de julgamento, as minhas perguntas vão naquelas perguntas enfraquecedoras. Por que aconteceu isso? Só acontece comigo, né? E a pergunta de aprendizagem parece simples, né? Mas o que eu posso aprender com isso? O que eu posso conectar com as coisas que acontecem no meu dia a dia? Porque as perguntas geram o nosso foco. E o nosso foco gera tanto o processo de emoção, que gera sentimento e gera comportamento, e acima de tudo, as perguntas levam a um processo de ampliar, de crescimento, para onde eu levo o meu dia a dia, onde eu levo as minhas decisões. Então é muito importante observar sempre. Por isso que o autoconhecimento não é autojulgamento, para permitir que eu faça essa verdadeira reflexão. Por exemplo, um outro aqui, ó. Será que eu sou mais dono da verdade ou sou mais curiosa? Sou mais curioso no meu dia a dia? Aqui está um detalhe muito assim importante, e não é idade, tá? Mas eu vou dar esse exemplo no mundo organizacional, que em algumas oportunidades, quando eu estou trabalhando com o pessoal de alta liderança, às vezes ocorre a questão do dono da verdade. E não é por culpa dele ou dela, porque existem conquistas, né, que geraram então crenças fortalecedoras nesse ambiente. Mas como a gente trabalha muito no momento de muitas mudanças, sim, é necessário ser curioso, curiosa. E as perguntas, de novo das perguntas, sim, as perguntas é uma ferramenta estratégica para que eu possa mostrar a minha curiosidade em relação ao trabalho da minha equipe, em relação ao meu filho, à minha filha, de fazer perguntas, né, para poder direcionar e entender o que está acontecendo. E a pergunta gera para as pessoas que estão ao meu redor, se for perguntas abertas e não perguntas que vão falar, olha, eu sou dono da verdade, sabe aquelas perguntas fechadas? Mas as perguntas geram um estado de presença. O estado de presença é um dos pilares do Ikigai. Sim, 5 pilares que levam ao nosso processo de Ikigai, conforme o neurocientista Keimoji, autor do livro Ikigai, é um livro branco que eu sempre comento nos nossos livros, nos nossos vídeos. 5 pilares. Um dos pilares é você estar presente. Então, quando você demonstra o processo de fazer perguntas para as pessoas, é uma das provas que você está presente, porque você só faz uma pergunta inteligente se você escutou de uma forma empática, se você reduziu o seu ruído. E quando a gente acha que é o dono da verdade, a gente fica com os monólogos ruidosos dentro da nossa cabeça e isso não permite a gente escutar a outra pessoa. Fez sentido? Então, as perguntas são estratégias para eu demonstrar também para outra pessoa que eu estou presente. E tem um bônus aí de ganho, né? Porque quando você está presente, você escuta, você consegue separar o que é necessidade e o que é sentimento naquele momento, que é uma das bases da comunicação não violenta. A comunicação não violenta, dentro da primeira etapa, dentro das primeiras etapas, é você
ter uma escuta empática para separar o que é necessidade naquele momento. Então, você está numa negociação e essa negociação já demandou um bom tempo. E quando demanda um bom tempo, já passou várias reuniões, provavelmente os dois lados da negociação estão carregados não apenas das necessidades, sejam elas financeiras, né, ou necessidades de tempo, tudo isso, mas acima de tudo do sentimento que cada um carrega naquele momento. Isso é muito importante a gente diferenciar dentro desse processo. Bom, a gente está conversando aqui o quanto que você, né, tendo consciência de que os pontos fortes, as forças humanas são importantes, se você está direcionando mais para o seu crítico interno ou para o seu processo fortalecedor, olhando, né, cada vez mais o seu sentido de vida. Então, um dos pilares que eu comentei, que esteja presente. O outro pilar, que é muito importante, é comece pequeno. Segundo pilar é liberte-se dessas crenças, né? Liberte-se desse crítico aqui que a gente está comentando aqui, que a gente está conversando nesse vídeo, para auxiliar também no seu processo de transição, para auxiliar no seu processo de mudança. Porque às vezes, quando eu comento sobre transição, principalmente com um grupo mais jovem, quando eu falo mais jovem, o pessoal de abaixo de 30 anos, ou menos de 40, ou menos de 50. Bom, um pessoal que talvez não esteja passando por grandes transições, mas por pequenas decisões. E o crítico impede, né? Então, o que o crítico impede? Ele é orientado por problemas, ele tem mindset fixo, conforme a professora Fátima aqui nesse livro Forças Humanas, culpa e julgamento, é dono da verdade, aqui, medo das mudanças ou aberto às mudanças. A gente naturalmente, não sei se é naturalmente, né, mas a gente tem, né, o nosso aspecto de se proteger em relação às mudanças, né. Às vezes a zona de conforto, né, é muito auspicioso, né, nos atrai muito. Então, mas ter consciência que as mudanças ocorrem. Você está, digo, preparado, mas aberto a esse processo. Por isso que o mindset ele é interessante. E um dos aspectos mais importantes desse processo é estar aberto aos feedbacks, né? Estar aberto aos feedbacks. É tudo ou nada lá, ou crítico ou pensamento criativo. Aqui vale a pena a gente exercitar os aspectos das emoções positivas. Eu trabalho muito quando a gente está trabalhando no planejamento estratégico, algumas organizações, trazendo o processo da criatividade, trazendo o processo de você ampliar e construir relacionamentos, é necessário, nesse momento, sim, exercitar as nossas emoções positivas. E aqui eu não estou falando de algo que não tem um fundo científico. Sim, as emoções positivas estudadas pela psicologia positiva, acima de tudo pela doutora Barbara Fredrickson, que tem uma obra genial, que é a Positividade, que ela trabalha as 10 emoções positivas, nos dá assim uma base muito importante do que por que é importante a gente cuidar da nossa inteligência emocional, acima de tudo quando a gente está em negociações, quando a gente está num papo muito importante da nossa vida, né? De repente resolvendo também os nossos relacionamentos interpessoais, sociais, né? Familiares e profissionais. Vamos continuar aqui. Usa o mas, o crítico, e aquele que tem o pensamento, né, voltado à questão do mindset de crescimento, voltado assim, a essa questão de você estar voltado com uma intenção muito válida do que tem a ver, né, suas tomadas de decisões, voltado ao E. Em vários vídeos eu comento isso, que nas minhas mentorias assim que eu realizo, isso é importante em tomadas de decisões. Quando eu falo de estar muito com o copo cheio, então a pessoa vem numa batida no seu trabalho, nas suas opções de carreira, ou várias formas que vão trazendo a vontade de repente, transformar o ou. Então, o mas tem muito a ver com o ou faço aquilo, mas eu faço aquilo, mas eu faço aquilo. Também, em muitos momentos, é necessário trazer o E no nosso dia a dia. Então, eu vou dar o exemplo da transição de carreira de uma mentorada.
ela estava passando por uma carreira, né, que envolvia aí anos e anos de investimentos, né, na sua vida profissional, e chegou um momento que ela falou, nossa, não é isso que eu quero. E ela já queria tomar decisões muito abruptas, muito rápidas, sem um planejamento, principalmente financeiro, emocional e com a família, né? Então é necessário colocar o E durante um tempo, e o fato de você colocar o E, então ela começou a fazer a transição, começou a observar como que é a área nova que ela gostaria de atuar, quais eram os cursos que ela tinha, aí, entre os aspectos técnicos, o estofo técnico, o quanto que ela tinha que investir naqueles aspectos e, acima de tudo, o quanto que aquelas decisões estavam voltadas ao seu processo do Ikigai. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa, existem alguns gatilhos, alguns momentos da sua vida profissional ou pessoal que ocorre, e como já vem carregando muito tempo esse desgaste, já quer, de repente, de uma hora para outra, já implantar o ou aquela profissão ou aquela profissão. E quando eu comentei, e durante o processo de mentoria, a gente começou a trazer as áreas do Ikigai e observar a questão do propósito que nos dá sustentabilidade nessa carreira, ela começou a falar, opa, peraí, as minhas tomadas de decisões eu tenho que realmente trazer o E para um momento por isso que é um momento de transição, né? Para um momento de decisão mais autêntica, mais consciente, e consciente voltando tanto os aspectos materiais, mas também os aspectos de toda a questão mais emocional, a sua questão espiritual, né, da questão realmente das relações suas com o universo, das relações. Por isso que o Ikigai tem aquela contribuição social, a sua contribuição de vida, e que você tem realmente essa paixão, onde você geralmente tem uma ligação muito forte com o flow, ou seja, quando você tem um encontro dos seus pontos fortes, das suas forças, com os desafios que acontecem no dia a dia. Vamos continuar aqui. O crítico interno procura por ofensas, e quando você tem a decisão relacionada à intenção, procura pela intenção. Então, as tomadas de decisões, elas não são formadas por conta de conflitos, mas, acima de tudo, a sua verdadeira intenção. E eu gosto muito desse processo que ela comenta também dentro dessa questão do crítico, que ele sabota a nossa criatividade. E aqui alguns destaques de perguntas que é muito importante para o nosso dia a dia, para observar para onde eu estou no nosso processo de mindset, já que a gente está alinhando com o processo do Ikigai. Vamos trazer o Ikigai aqui para a nossa conversa, para essa tomada de decisão, para que a gente possa fazer etapas. Por que etapas? Porque o primeiro pilar do Ikigai, do Kenmoji, para a gente trazer o equilíbrio, é começar pequeno. Então, eu faço a seguinte pergunta para você nesse momento, que a gente, de repente, está no momento de, será que dá tempo de fazer as coisas, né? Começa, o que você vai tomar decisões? É verdadeiro? É verdadeiro? Faz sentido? Então, comece pequeno, de repente, buscar mais informações em relação àquela área, conversar com pessoas naquele momento, utilize a estratégia do E, né, desenvolva aquilo, e muitas vezes, eu tenho um exemplo de uma mentorada que ela fez uma transição muito bacana da área organização para a área acadêmica. E ela não via espaço, né, para exercer essa questão de professor, de trabalhar a educação. Então ela iniciou bem pequeno, no voluntariado aos finais de semana. E ela começou a exercitar isso no voluntariado. Ela ainda trabalhava profissionalmente no mundo organizacional, como executiva, como gerente, né, de uma área, e ela foi trabalhando isso, a sua arte, né, da educação, no ambiente do voluntariado. Isso foi bacana porque veio ao encontro a questão do Ikigai, que contribuía com a sociedade. Ela começou a ter realmente desenvolvendo seus pontos fortes, suas competências, suas forças lá. E ela começou a fazer uma conversa muito legal
com reconhecimento, e a questão realmente era algo que ela tinha paixão, tinha um processo do flow, porque passava rápido o que ela fazia, ela tinha uma vontade de aprender mais, tinha satisfação em desenvolver aquilo, então foi um plano de transição que ela começou a ter esses processos. E, como nada é por acaso, ela começou a conhecer pessoas que também atuavam, né? E ela também começou a ter essa conversa com as pessoas. Segundo pilar do Ikigai, que auxilia também dentro desse processo de transição. Essa minha tomada de decisão, ela me liberta, ou quando eu estou atuando, né, quando estou tendo essas experiências de pequenos momentos, ela me liberta ou ela me prende? Esse libertar e prender pode ser tanto na questão de corpo fisiológico, de tempo, sabe, desgaste e tal, e acima de tudo, de conhecimento, de criatividade, de ampliar as suas habilidades, de ampliar a vontade de aprender mais, de aprofundar mais. É o que o Dr. Clifton e Buckingham, no livro Pontos Fortes, eles fazem esse comentário. Esse belíssimo livro aqui, ó, aqui ao meu lado, aqui, ó. Até movimentou um pouco a câmera porque ele estava segurando a base da câmera aqui, ó. Descubra os seus pontos fortes. Eles trazem aqui os estudos, que é a questão de você aprender rapidamente, e quando a gente traz o processo do mindset de crescimento, você, além de aprender rapidamente, você quer aprofundar um pouco mais esse conhecimento. Faz sentido? O quarto pilar, que alegre-se com essas questões, a gente faz uma relação com que, se isso, quando você está desenvolvendo essa nova atividade, experimentando em pequenos momentos, se isso te dá prazer, se isso te gera felicidade, né? Se o ambiente, de repente, que você quer atuar, se isso também é um ambiente que te gera relacionamentos positivos e não relacionamentos tóxicos. E o quinto, né, quando você desenvolve ou vai desenvolver essa atividade micro, né, aí que entra os aspectos do flow, né, quando o Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, que é o psicólogo húngaro que desenvolveu toda a estrutura e os estudos do flow, ele defendia muito os microflows, os pequenos momentos de flow, os pequenos momentos onde suas competências vinham ao encontro, né? Não de encontro, mas ao encontro dos desafios e do seu ambiente desafiava. Então, esses microflows, então esteja presente dentro desses seus microflows. Dentro desses aspectos, tudo isso, a gente começa então a perceber que ainda dá tempo de a gente fazer essas mudanças, independente da sua idade. E eu iniciei com o livro do Anselm Grun, eu quero concluir nessa nossa conversa também com o Anselm Grun. O Anselm Grun, ainda no primeiro capítulo, ele comenta que ele encontrou... Então, lembra? Ele estava falando, e ele comenta aqui, que ele fala que muitos jovens não tomam as suas decisões porque ficam preocupados, né, de que as coisas não vão dar certo. Então, as preocupações excedem a coragem de ousar algo. Então, aqui ele está comentando de jovens que de repente chegam próximos dele e falam assim, olha, eu não quero começar porque eu já estou preocupado com isso, com aquilo, com aquilo, com aquilo. Isso, talvez, é um tiro no pé de muitas informações que a gente tem, que a gente fica ouvindo, isso aconteceu, aquela pessoa tomou aquela decisão, aconteceu isso, ele teve tal perda, ela teve tal perda. E aqui o Anselm Grun, ele comenta de uma senhora de 80 anos que veio e conversou com ele, falando que ela viveu os 80 anos e ela sentia que não valeu a pena. Agora eu quero fazer essa conversa com o Anselm Grun aqui. Ó. Ele comenta assim, encontro também com frequência pessoas idosas que dizem a si mesmas, jamais vivi. Elas lamentam sua vida não vivida. Agora, nessa fase da vida, sentem que a desperdiçaram. E muitas vezes têm sentimentos de culpa e amargura porque acham que não aproveitaram a vida, né? Que não viveram de verdade. Olha
cada do Anselmo Grum agora. Uma senhora de 80 anos de idade se queixou dizendo que jamais havia vivido para si mesma, sempre se adaptara, e ela estava triste por nunca ter confiado em seus sentimentos e nunca ter tentado realizar seus desejos. Aí Anselmo Grum escreve, né? Eu tentei transmitir àquela senhora que nunca é tarde demais para começar a viver, que ela precisava respeitar e valorizar o que viver até então. Ela precisava respeitar e valorizar o que ela viver até então, mesmo tendo a impressão de que aquilo não havia sido a vida verdadeira. Agora eu quero fazer uma aspas, né, para todos nós. Quer que você tenha 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Mas ela havia conseguido, Anselmo Grum, chegar aos 80 anos de idade. Ela precisava se conscientizar daquilo que havia vivenciado, a despeito de sua vida não vivida. E agora, diante desse pano de fundo, precisava gravar seu rastro no mundo. Se ela começasse a viver agora sua vida não vivida, também se tornaria parte da sua vida e vivacidade. Agora, entre aspas, também para a gente. Se você chegou aos 20, ou aos 30, aos 40, aos 50, aos 60, aos 70, 80, valorize essa construção. Olha para o espelho retrovisor e valoriza onde seus talentos e pontos fortes foram exercitados, para que você possa resgatar. Esses talentos e pontos fortes e forças humanas, elas estão nos seus pequenos, talvez, encontros. Talvez esteja nas suas pequenas conversas ou palavras que você fez uma reflexão. Talvez esteja nos seus pequenos movimentos de mãos e na sua arte que você desenvolve. Esteja naqueles pequenos momentos que você auxiliou de forma até inconsciente alguém. Então, valorize o que de repente possa trazer sentido para a sua vida, para que cada vez mais sua razão de viver, aquela pergunta provocativa de Keimoji, o que faz você acordar todos os dias. Deixe aqui o seu comentário. Até o próximo vídeo.